Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo de interessante? E essa quarentena? Tá complicado? É, né? Não tá fácil para ninguém, né? Bom, nas últimas aulas nós estávamos falando sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Nós viemos desde a colonização, dos dois modelos distintos de colonização que os Estados Unidos vai ter, as colônias de exploração e as colônias de povoamento. Passamos a entender os motivos que levaram a Inglaterra a tentar recolonizar essas 13 colônias e depois nós vimos o processo de independência que se dá em 1776, realmente a Declaração de Independência, com aquele texto lindo que nós vimos. Se você não lembra direito, volta no outro vídeo e reassiste. E o reconhecimento da independência norte-americana em 1783, com o Tratado de Paris. Tá? Isso tudo nós temos nos outros vídeos. Está em dúvida? Não lembra direito? Vai lá e assiste, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos para a aula de hoje? Hoje nós falaremos sobre a continuação, como é que ficou os Estados Unidos após a independência. Tá? Deixa eu aumentar meu rosto aqui um pouquinho. Aí, fiquei maior um pouquinho. Sobre esse período que vai imediatamente após a independência. A gente precisa entender que os Estados Unidos, depois de proclamada a independência, depois da Revolução Americana, que é a guerra que eles vão travar com a Inglaterra, eles se tornam um país. Mas que país é esse? O que eles precisam fazer para realmente se tornarem um país? Como é que eles vão se inventar como país? Quais problemas eles vão passar logo aí no início desse processo que vai ser a construção desse novo país? Tá? Eles precisam de leis, eles precisam de administração. Então, logo após o reconhecimento da independência, eles têm muitos problemas. Por quê? Eles eram 13 colônias. Essa bandeira é desse momento, 13 estrelas e 13 listras. Hoje, a bandeira norte-americana ela vai contar com 50 estrelas e 13 listras. Por quê? Cada uma das estrelas representa um dos estados e as 13 listras representam as 13 colônias originais. E aí, cada uma dessas ex-colônias, agora estados, tinham ideias diferentes, tinham percepções de como é que deveria ser o encaminhamento diferente. Se a gente for pensar só no mais fácil, nós teríamos um norte industrializado, ou pelo menos um começo de industrialização, voltado para o mercado interno, enquanto a gente tem um sul agrícola e escravista ainda. Tá? Nós temos um norte que prioriza o mercado interno, enquanto o sul quer saber de exportação e importação. Tá? Então, é um antagonismo muito grande. Além disso, nesse primeiro momento, nós vamos ter, na prática, uma confederação de estados. Você não tem um grande governo central. Tá? Durante todo o processo da guerra americana, você não vai ter um presidente, por exemplo. Você não vai ter um presidente dos Estados Unidos. Você vai ter conselhos revolucionários, você vai ter grupos representantes das colônias se organizando para realizar a guerra. Mas você não vai ter um governo central. Tá? Dentre vários problemas que eles tinham, a gente pode destacar a falta de dinheiro. Tá? Essa imagem que está aí para vocês da Casa Branca, ela é meramente ilustrativa, ok? Ela está aí só para representar uma ideia. Não existia ainda a Casa Branca, tá? Só para só para fixar a ideia de dinheiro. Os estados não concordavam, pelo menos grande parte deles, em pagarem impostos para o país, entre aspas, tá? Eles achavam que os impostos deveriam ser apenas dentro do estado, de que não deveria haver um governo central. Eles tinham, por princípio, o federalismo. Eles queriam que cada estado
tivesse a sua Constituição, o seu governo, o seu governador e autonomia em relação aos outros. Só que isso traz um monte de problemas. Você precisa, quando cria um país, ter dinheiro. Se os estados não estão aceitando esse dinheiro, dar esse dinheiro, fica muito complicado. Eles não tinham moeda, eles não tinham uma casa da moeda. O primeiro dinheiro norte-americano foi impresso na Inglaterra. Olha que interessante. Tá? Eles não tinham uma casa da moeda, não existia o dólar. Tá? Eles ainda usavam moedas estaduais. Eles não tinham constituição. Eles não tinham nada. Tá? Então, esse início foi muito problemático. Vamos lembrar que quando surgiu os Estados Unidos como país, vai haver a necessidade do reconhecimento da Inglaterra, que vai se dar em 1783 no Tratado de Paris. Mas só o da Inglaterra não adianta. Os Estados Unidos precisa criar relações diplomáticas com todos os outros países do mundo. Precisa que sua independência seja reconhecida pelos outros países, para estabelecer relações comerciais e tudo mais. No começo, muito complicado. Um dos motivos da complicação, por exemplo, é que depois da independência norte-americana, a Inglaterra e a França vão se envolver num outro conflito, numa outra guerra, nada a ver com os Estados Unidos. E aí, a França pede ajuda para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos tá muito quebrado, está muito dilacerado internamente e não ajuda. Aí a França fica muito zangada. Peraí, eu te ajudei na sua independência, eu me endividei para poder te ajudar. Como é que agora você não me ajuda? Cadê a retribuição? E aí a França não quer estabelecer muitas relações com os Estados Unidos. A Espanha e os Estados Unidos também precisam. Eles têm fronteiras ali do lado, eles precisam conversar. E esse processo também vai ser um pouco difícil. Tá? Tudo isso começa a melhorar quando, em 1787, aí, 4 anos depois do reconhecimento da independência, os Estados Unidos fazem sua primeira Constituição. Uma Constituição Federal, olha que bonitinha, uma Constituição Federal, dessa vez pensada para o país, pensada com representantes das colônias, que vai dar autonomia para as colônias. Essa Constituição vai estabelecer que o país vai ser uma república federativa, portanto, cada estado tem sua autonomia, vai estabelecer uma república presidencialista, onde nós vamos ter um presidente, e esse presidente vai ser o chefe do poder executivo. E aí, já que eu usei a palavra poder executivo, vocês também têm que lembrar que os Estados Unidos vai se estabelecer em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Esses 3 poderes aí que nós copiamos, nós temos esse modelo. Se vocês lembrarem, vocês já viram lá atrás, quando vocês estudaram o iluminismo, que essa é a ideia de um francês. Lembra dele? O Barão de Montesquieu. Montesquieu vai propor a divisão do poder. Tá? E aí os Estados Unidos coloca esse modelo em prática. E também, a partir da Constituição, podem eleger seu primeiro presidente, o senhor George Washington. George Washington era um dos homens mais ricos, vai ser um dos homens que vai escrever a Carta de Independência, vai estar muito ligado a processos políticos e ele vai ser eleito como primeiro presidente norte-americano. A partir daí, as coisas começam a melhorar um pouco. O governo de George Washington, apesar de não ser maravilhoso, ele vai gerar uma certa estabilidade para os Estados Unidos, vai gerar uma certa unidade para os Estados Unidos, e aí, tendo alguém para chefiar o poder executivo federal, é mais fácil de você organizar o poder. Tá? Essa Constituição também estabelece Senado, Congresso, estabelece que cada estado vai ter governador e deputados, estabelece todo um sistema político aí. Uma outra coisa
que muda muito nesse período, logo após a independência, é a questão territorial. Aí, ó, em roxo, vocês veem as 13 colônias originais. Tá? Depois da guerra com a Inglaterra, depois da guerra que vai de 1766 até 83, eles conseguem essa área aqui em verde, eles ampliam o território. Um dos termos do Tratado de Paris era a ampliação do território norte-americano para cá. Então, eles ganham mais esses territóriozinhos aqui. E eles compram da França a Louisiana. Olha aqui, esse pedaço aqui é comprado da França, tá? E a Flórida é comprada da Espanha. Tá? Então, o território norte-americano se amplia. Antes era apenas essas 13 colônias e depois ele se amplia até aqui. A outra parte, o outro azul, só num segundo momento, tá? Só depois aí que eles vão expandir. Pouco depois, mas agora nós estamos falando aí até 1815. Então, eles ainda não têm. Mesmo assim, o país mais do que dobra de tamanho com essa expansão, tá? Num período muito curto. Num período de 15 anos aí, o país dobra. E aí, essa marcha para o oeste, Far West, olha aí, ó, de onde é que vem a ideia de Far Oeste. Far West, para o oeste. Vai ser, você vai ter os pessoal andando, os pioneiros indo cada vez mais para o interior para conquistar esse interior que havia sido anexado ao país. Tá? Como eu falei, foi um período bastante turbulento, bastante complicado. E principalmente, talvez, para alguns grupos que foram excluídos dessa liberdade. Essa liberdade, essa independência dos Estados Unidos, ela não foi para todos. Tá? Se a gente pensar, olha, meu rosto está aqui no meio, deixa eu me abaixar. Os negros do Sul continuaram escravos. O escravismo foi mantido nos estados do Sul, do mesmo jeito que era enquanto eram apenas colônia. Então, para toda essa população negra, essa população descendente de africanos, nada muda. Continuam trabalhando nas plantações de algodão e de tabaco, continuam não sendo cidadãos, continuam apanhando, continuam sendo torturados do mesmo jeito. Tá? Então, essa liberdade não foi plena. Um outro grupo que também vai ficar muito prejudicado é os índios. Os nativo-americanos, como eles gostam de falar hoje, também vão ser excluídos dessa liberdade, dessa ideia de... Lembra que nós falamos na aula passada de que os direitos inalienáveis do homem de liberdade, segurança, busca pela felicidade? Os índios não eram considerados pessoas. Os descendentes de africanos não eram considerados pessoas. Olha aí, todo o território norte-americano era povoado por várias tribos. E agora, quanto mais para o oeste o Estado norte-americano vai indo, os Estados Unidos vai indo, mais essas populações africanas, essas populações indígenas vão sendo massacradas, vão sendo expulsas do seu território, suas reservas vão diminuindo, seu território vai sendo conquistado, vai sendo tomado delas. O massacre vai ser gigantesco, as guerras indígenas vão aumentar muito, um massacre, um genocídio que essa população branca vai fazer sobre os nativo-americanos. Então, essa ideia iluminista de liberdade, igualdade, busca pela felicidade, segurança, não é para todos. Além disso, um outro componente da sociedade que vai aí ser excluído vão ser as mulheres. As mulheres não vão ganhar direito a voto, não vão ganhar direito a todas as liberdades. Tá? Então, a gente fala que a Revolução Americana foi uma revolução libertária, que trouxe novos ideais, que trouxe novos modelos, e tudo isso é verdade.
só que ela não é plena, ela não é ampla para todo mundo. Muitos grupos ficam excluídos, tá? Ele é pensado para uma elite branca, descendente de europeus que tinham dinheiro, tá? Por isso que nós vamos incluir, não só por isso, claro, mas ela está incluída nas revoluções burguesas. Tá? Ela foi feita para a burguesia, pela burguesia, pensada na burguesia, ok? Muito obrigado. Lembre-se, qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de responder. Do contrário, grande abraço.